Você já teve seu voo cancelado em cima da hora? Da mesma forma, o voo foi cancelado poucos dias antes de viajar? Em verdade, é uma situação muito comum. Só para ilustrar, segundo dados da ANAC, cerca de 112 mil voos são cancelados por ano no Brasil, ou seja, mais de 11% do total. Por isso, é importante que todo passageiro saiba seus direitos em primeiro lugar. Portanto, vamos te explicar quais os direitos dos passageiros, inclusive para saber se você tem direito a uma indenização pelo seu problema com o voo. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no canal do escritório Afonso Lima Advogados, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber os seus direitos. E quais os direitos do passageiro no caso de cancelamento de voo no Brasil? Primeiramente, é importante lembrar que qualquer alteração no voo deve ser comunicada com um mínimo de 24 horas de antecedência. Logo, a companhia tem direito de realizar mudanças no seu voo dentro desse limite de tempo, de acordo com a ANAC. Entretanto, em casos de cancelamento de voo em prazo inferior a 24 horas, a companhia aérea deverá oferecer reacomodação ou reembolso integral. Aliás, isso também vale nos casos de alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 minutos nos voos domésticos e a 1 hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, caso o passageiro não concorde com o horário após alteração. Além disso, a companhia aérea tem não apenas o dever de informar, como também o de fornecer uma declaração de cancelamento de voo ou declaração de contingência. Em resumo, essa declaração é um documento emitido pela empresa aérea que registra incidentes relativos a cancelamento de voos no Brasil. De certo, mais à frente, vamos te explicar sobre como conseguir esse documento. Por fim, de acordo com a ANAC, em problemas com voos, a companhia aérea tem o dever de informar o passageiro o motivo do cancelamento ou atraso, além de seguir todas as orientações determinadas na Resolução número 400 de 2016. Eu vou deixar aqui na descrição ou no comentário fixado para vocês darem uma olhada. Sem dúvida, no momento em que há o cancelamento do voo, a empresa aérea tem o dever de oferecer assistência material ao passageiro. Ou seja, segundo a ANAC, a companhia aérea deverá oferecer gratuitamente, em virtude de atraso da viagem superior a 1 hora, facilidades de comunicação. Em caso de atraso da viagem ser superior a 2 horas, a empresa deverá fornecer alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou voucher individual. E, em caso de atraso da viagem ser superior a 4 horas, a empresa deverá oferecer serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residia na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta. Nesse sentido, o local de hospedagem deve ser adequado para descanso, e isso não quer dizer que a companhia deve sugerir o uso de salas VIPs do aeroporto. Além disso, se o voo tiver atraso de 4 horas ou mais, o passageiro tem direito de ser reacomodado em um voo de sua escolha, com data e horário que sejam convenientes para ele, ou poderá também ser acomodado em um voo de outra companhia aérea que tenha a mesma rota na primeira oportunidade. No caso dos Estados Unidos, antes de tudo, é bom ressaltar logo de cara que a legislação de lá é muito vaga na proteção de direitos dos passageiros. Em suma, o Departamento de Transportes basicamente autoriza cada companhia a estabelecer a sua própria política de atraso ou cancelamento de voos. No caso da União Europeia, do mesmo modo que no Brasil, há uma grande regulamentação sobre a proteção dos passageiros. Neste sentido, lá vigora o regulamento CE 261, que é válido nos 27 países membros da União Europeia e também na Islândia, Noruega, Suíça e nos territórios de países europeus, como, por exemplo, a Guiana Francesa ou a Ilha dos Açores. Assim, em caso de voo cancelado, o passageiro tem direito de receber da transportadora aérea assistência material, como, por exemplo, fornecimento de refeições, bebidas, comunicações, alojamento e transporte entre o aeroporto e o alojamento. Além disso, o passageiro pode receber o reembolso no prazo de 7 dias do preço total de compra do bilhete para a parte ou partes da viagem não efetuadas. Isso também é válido para a parte ou partes da viagem já efetuadas se o voo já não se justificar em relação ao plano inicial da viagem.
Também pode ser oferecido reencaminhamento em condições de transporte equivalentes para o seu destino final na primeira oportunidade, ou então o reencaminhamento em condições de transporte equivalentes para o seu destino final numa data posterior da conveniência do passageiro. Por fim, o passageiro tem o direito de receber da transportadora aérea uma indenização, que varia de 125 a 600 euros, caso não tenha sido informado com antecedência ao passageiro e não tenham sido oferecidas alternativas. Em suma, todos os detalhes estão no regulamento CE 261, na sua versão em português, que eu também vou deixar aqui na descrição. Agora você deve estar se perguntando: ok, mas meu voo foi cancelado, o que fazer objetivamente? Bom, ainda no aeroporto, no caso de voos no Brasil, é possível tomar uma decisão de como solucionar o seu problema. Vejam as opções disponíveis. Antes de mais nada, você pode receber o reembolso integral do valor pago na passagem aérea, incluindo as taxas. Entretanto, se o passageiro optar por essa opção, a companhia aérea não tem o dever de fornecer assistência material. Além disso, você pode embarcar no próximo voo da companhia, mas nesse caso, o voo é com o mesmo destino e, caso haja escala, ela deve ser a mesma da escala planejada. Nesse caso, a companhia aérea deve fornecer assistência material ao passageiro. Assim, também se pode remarcar o voo para a data e horário que o passageiro preferir, sem custo adicional. Se acaso escolha esta opção, o passageiro não possui direito à assistência material. Ademais, além de não apenas ser alocado em um outro voo da companhia, você pode ser realocado em um voo de outra companhia aérea sem custos adicionais, caso seja a melhor opção para você. Por fim, você pode pedir uma indenização por danos morais procurando um advogado de sua confiança. Porém, o passageiro só poderá fazer isso caso não tenha recebido reembolso por parte da companhia aérea. E o cancelamento de voo gera danos morais? Sem dúvida, como dissemos no nosso vídeo sobre valores de danos morais na internet, você pode ver clicando aqui no card, os danos morais são danos que causam lesão à moral, à honra, à imagem das pessoas, ao psicológico das pessoas. Logo, esses danos têm que ser reparados. Assim, isso é possível quando o voo cancelado gerou um atraso com 4 horas ou mais de diferença em relação ao horário previsto, você deixou de viajar por conta do cancelamento, você não recebeu assistência material quando devia. Desse modo, vale ressaltar que, independente de ter recebido auxílio material, o passageiro pode reivindicar uma indenização dependendo da situação. No entanto, para isso acontecer, é importante que o passageiro guarde o máximo de provas para comprovar o dano sofrido. Nesse sentido, você pode provar seu voo cancelado com todos os cartões de embarques, o do voo cancelado e, se houver, o do novo voo em que foi realocado, o e-mail de confirmação de compra da passagem, ainda uma declaração do ocorrido emitida pela companhia, conhecida como declaração de contingência ou de cancelamento de voo, e, por fim, qualquer comprovante de despesa, de aborrecimento, de tentativas de solução, fotos de painéis de aviso do aeroporto, etc. Ademais, também é necessário dizer que, se o motivo da viagem for um compromisso importante, isso irá fortalecer muito o seu caso e aumentar os danos. Nesse sentido, perder casamentos ou reuniões de trabalho, por exemplo, se o passageiro tiver como comprovar o ocorrido, pode aumentar a sua indenização. Ok, Marina, você já falou que é muito importante essa declaração de contingência, mas como eu faço para conseguir esse documento? Primordialmente, sobre essa declaração do ocorrido emitida pela empresa aérea, para solicitar a sua declaração, o passageiro deverá ir até o balcão da companhia aérea com os seguintes documentos: um documento de identificação com foto, como RG, CNH, passaporte, e o cartão de embarque. Atenção! Uma vez que o funcionário da companhia aérea é o responsável por preencher a declaração de contingência, preste atenção. Por isso, certifique-se que o relato seja registrado com precisão e que você assine ao final. Além do mais, lembre-se que uma cópia do documento deve ficar com você. Se acaso você não tenha sucesso com a companhia aérea ou não esteja mais no aeroporto, ainda é possível entrar em contato com a empresa através dos canais de atendimento e exigir a declaração. Em seguida, guarde os comprovantes dessa solicitação. Em suma, quem não teve suporte suficiente no aeroporto, não recebeu assistência material quando tinha direito, não recebeu informações,
teve constrangimentos, passou várias horas tentando resolver o problema sem resposta nenhuma, ou outros fatores relacionados, ou, por fim, perdeu compromissos, busque seus direitos. Se você teve problema de voo nos últimos 5 anos, você pode procurar o auxílio de um advogado da sua confiança para que busque a indenização devida. Bom, eu também participei de um podcast, o Podcast Legal, junto com o meu sócio, Gustavo da Costa Lima. Nós fizemos um episódio aprofundando esse tema. Clique aqui no card e ouça aqui no YouTube. Gostou deste conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos siga nas redes sociais. Vamos postar conteúdos novos toda semana. É muito importante que você se inscreva para ficar por dentro de tudo que estamos falando aqui. E não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima!